O artigo 26 do Código Penal torna isento ou reduz em até 2/3 a pena daqueles que, por algum tipo de doença, retardo ou desenvolvimento mental incompleto, se torna incapaz de entender o caráter ilícito de um ato criminoso que cometeu. Mas esse problema precisa ser comprovado e existem medidas a serem tomadas contra esses cidadãos. O advogado Raimundo Palmeira está comigo no estúdio para falar sobre esse assunto. Eu quero repetir a pergunta que fiz ao psiquiatra. Para o entendimento jurídico, o que é normal, o que é doença mental? A diferenciação entre a normalidade e a anormalidade é uma das coisas mais difíceis de se estabelecer lá na área clínica. Para a gente, na área jurídica, se torna um pouco mais fácil, eu vou explicar. O termo normalidade advém da norma. O anormal é aquele que foge à norma, que foge à regra, né? Mas, por exemplo, o ato que possa ser considerado anormal em um determinado grupo social pode ser normal em outro. O ato anormal de um momento pode ser normal em outro. Quando eu estou dando minhas aulas de criminologia, eu dou muito como exemplo a meus alunos de normalidade, da relatividade da normalidade, o seguinte: escolhendo uma religião, se eventualmente você for católico. Na religião católica existe o ápice da Santa Missa, que é a comunhão. E se, hipoteticamente, você chegar perante o pároco celebrante para receber a sua comunhão e ele, de repente, manifestar feições alteradas e disser: corra, Miguel, corra que os Exus estão vindo lhe pegar, vá para a beira do mar agora pedir a proteção a Iemanjá. Você vai dizer: o padre não está batendo bem, o padre é anormal. Mas se você chegar em Salvador, mesmo que não seja um bandista, num terreiro de Umbanda, e a mãe de santo disser: corra, Miguel, que os Exus vêm lhe pegar, você tem mais é correr. Você não vai dizer que ela é normal. Por quê? Ela está inserida na norma cultural dela. Então, existem inúmeros critérios na psicopatologia para poder se chegar à conclusão da normalidade ou da anormalidade. Então, você tem que olhar o critério funcional, o critério pessoal, o critério interpessoal das relações. O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, hoje a 5ª versão, ele é muito detalhado sobre esses critérios. Então, vai dizer que há um transtorno mental e que ainda não é doença mental, mas que pode ser considerado uma anormalidade, por exemplo, um transtorno da personalidade, como é o psicopata, é quando o indivíduo gera sofrimento ou sofre, tem prejuízo funcional nas suas atividades laborais, são prejudicadas suas relações interpessoais. Então, esses são inúmeros critérios. Por que eu digo que é mais fácil para o direito? Porque o artigo 26 estabelece o limite do que é imputável ou inimputável. O indivíduo pode ser doente mental, transtornado da personalidade e ser imputável. Porque o direito penal ele vai se preocupar com o momento do crime. O artigo 26 traz o critério da consciência da realidade legal, a internalização da realidade legal e a autodeterminação. Esses dois elementos são essenciais para a imputabilidade. Imputabilidade penal é a probabilidade, a possibilidade de responder pelos atos que praticou, de responder criminalmente, penalmente. Então, é a possibilidade de ser responsabilizado penalmente. É a condição de responsabilidade penal. É a imputabilidade. Então, são esses dois elementos que marcam. Quando é que o indivíduo não tem consciência da ilicitude do ato? Quando ele se divorcia por uma base patológica, a lei exige que a base seja patológica, a drogadição hoje é tido como psicose, como doença mental. Então, ela pode ensejar e a lei de drogas já estabelece a inimputabilidade para aquele que age em decorrência da dependência. Por exemplo, o indivíduo em abstinência que furta alguma coisa para comprar a droga, ele é inimputável, está sujeito à medida de segurança pelo furto, porque ele agiu em decorrência de uma condição patológica. E pelo crime de morte também? Pelo crime de morte? Pelo crime de morte também, se estiver na base da ação. Se estiver na base da ação. Um exemplo prático, um cidadão em São Paulo matou a avó porque ela se recusou a dar o dinheiro para ele comprar a droga. Ele é inimputável? Se provar, e daqui a pouco nós vamos mostrar como é difícil essa demonstração. Se provar
que ele não estava tendo controle sobre a sua conduta, ele seria inimputável, estaria sujeito à medida de segurança. Não há... Nesse caso, como é que se prova isso? Dificílimo, porque o direito vai depender da área clínica, da área médica, psiquiátrica e psicológica. Ele tendo um atestado, um diagnóstico anterior. Ele tendo um diagnóstico anterior e o especialista, o perito psiquiátrico, o perito psicológico, que é essencial também, é um trabalho de investigação, porque a psicose, a doença mental e a própria drogadição, diferente de outras patologias, não se prova com um exame de sangue. É um trabalho investigativo. Passível de falhas é. Não existe maior simulador do que o doente mental, do que o psicopata. É interpretativo também. Interpretativo. Né? Todo trabalho de investigação é interpretativo. A retórica na defesa. E é onde vem a nossa preocupação como estudiosos do direito. Não existe maior simulador, quando lhe seja essencial, do que o antissocial, do que o psicopata. O psicopata é o maior, ele simula uma doença mental brincando. Por exemplo, sempre que você viu uma argumentação por parte de um acusado de que agiu porque é doente, muito provavelmente não seja. Uma das grandes características do crime do psicótico é que ele não foge, ou se foge, confessa. Confessa o crime. Porque ele agiu dentro de uma realidade que para ele é real. Na alucinação ou no delírio, talvez eu não sei se o doutor teve a oportunidade de explicar a diferença para o telespectador do delírio para a alucinação. No delírio, pela base patológica, o fato existe. E é ajuizado pelo sofredor, pelo paciente, é ajuizado de uma forma diferente, desajustada da realidade. Tipo, o paranoico sofre muito delírio. Então, o paranoico vê alguém puxar uma caneta, alguém realmente está puxando a caneta. Mas ele já percebe ali a condição de que a caneta está sendo puxada para agredi-lo. Uma interpretação. O fato existe, mas interpreta diferente. De agressão. Na alucinação você percebe um objeto que não existe. Eu ouço vozes, a história de ouvir vozes que não existem. Eu percebo a presença, a alucinação visual, né, que não existe. Então, isso aí faz com que o indivíduo saia da realidade, mas acredita na sua realidade, por isso confessa o crime. Pelo que o senhor está dizendo, é possível que estejamos cometendo injustiças, livrando pessoas da cadeia por cometerem crimes, né, como psicopata, sociopata, mas ele está beneficiado pela lei. E dentro do conjunto e no contexto, ele foi interpretado como tal. Sim. É possível que a gente tenha... É possível não, acredito que é provável. Nós temos um caso concreto, aquele estudante de medicina que fuzilou as pessoas num cinema, num shopping paulista. Não foi aceito o laudo de inimputabilidade dele. Ele foi diagnosticado como esquizofrênico, salvo engano, esquizofrênico paranoico e paranoide. E uma das esquizofrenias mais sérias, as duas misturadas, né, os dois sintomas de duas juntas. E aí não foi aceito, o júri condenou. Ele foi para o presídio, quando ele deveria ter sido submetido à medida de segurança, porque parece que efetivamente era. Aí veio para a terra dele, cumprir pena na Bahia, e agora, 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele surtou novamente e matou o colega de cela num surto. Esse cidadão representava periculosidade aonde estivesse, porque ele poderia vir a surtar. Mas ele só se manifesta violento no surto. No surto. Então ele deveria estar submetido a tratamento, a medida de segurança. Mas é um erro histórico. É um erro histórico. Agora, o outro lado, o que é que acontece? O antissocial, ele não perde a consciência da realidade. As pessoas perdem o foco do debate e eles vêm discutindo muito. O psicopata é doente ou não é, independente de ele ser doente ou não ser, para a lei penal, que ele não é um doente. O doutor foi muito feliz ao explicar. Ele tem uma personalidade desajustada, uma personalidade egóica, egoísta, que puxa para ele as coisas, o interesse é só sempre o dele. Com a característica de nenhum sentimento, né? Principalmente remorso. Uma pessoa perigosíssima, uma pessoa que não sente culpa pelo que faz e que racionaliza, que consegue transferir a culpa dos seus atos para a própria vítima ou para os outros. Eu perguntei isso também ao doutor Diogo Ciriaco. Dentro dessa condição, nós considerados normais, os seres humanos considerados normais, têm esse comportamento. Mas são traços. A psicologia é muito feliz quando os psicólogos, quando estudam a questão de um transtorno da personalidade, quando eles mostram que não se pode confundir traços com estrutura. Quando eu vou dar aula de criminologia, na Universidade Federal, eu pego o segundo período, pego alunos e alunas muito jovens.
E eu já faço questão de precisar, olha, a gente vai se identificar em alguns traços. Traços são aspectos, espaços. Quando esses traços se juntam e são a característica do próprio ser do indivíduo, é que você fala numa estrutura psicopática. Eventualmente você tem um traço psicopático, um traço histriônico, histérico, mas é preciso euforias e momentos de serenidade. Bipolares. Hoje a nossa sociedade é bipolar, se você observar direitinho, até pelos fatos que acontecem no dia, pela mudança brusca das informações, não é? Mas o que é mais importante é se estabelecer que, para o direito penal, o psicopata não é inimputável. Porque as nossas condições é essa, é perda da realidade. O psicopata, o antissocial mesmo, ele tem uma concepção de realidade maior do que a nossa. A nossa, eu digo partindo do princípio que não sejamos psicopatas, não é? Ele tem uma concepção maior, porque ele é frio, ele é ardiloso, ele analisa perfeitamente, porque ele não tem uma coisa chamada ansiedade que atrapalha a análise da realidade. Então, ainda que alguém algum dia venha provar que é uma doença psicopatia, para o direito penal brasileiro ele continua imputável, porque ele não perde o conceito de realidade. E o segundo, a autodeterminação. Eu vou dar um exemplo. O antissocial tem autodeterminação. Se o doente mental, em situação de surto, entender que é o salvador do mundo e que José é o anticristo, ele precisa matar o José, ele vai matar o José se tiver condições, ainda que esteja a polícia, ainda que saiba que vai ser preso, que vai ser morto, ele age. Ele não adia porque ele está salvando o mundo. O psicopata adia. Se ele souber que agindo naquele momento vai ser preso, ele adia ou muda de vítima. Então ele tem autodeterminação. E, aproveitando essa deixa, e a gente já está chegando ao final da entrevista, o que é que o senhor acha do comportamento da classe política brasileira? Tem características muito parecidas daquilo que o senhor falou agora. A cada dia eu me surpreendo com novas facetas que são caracterizadoras do comportamento que a gente vulgarmente pode chamar de psicopático, do comportamento antissocial. Eu tenho uma palestra onde eu a denominei de politicopatia. Eu trago os traços do psicopata, do antissocial, trazidos pelo DSM-5 atual e pelo CID-10, Código Internacional de Doenças, e trago os traços do político de sucesso no Brasil. E eu tenho chegado a cada dia mais, e com o que tem acontecido, a cada vez que as investigações avançam, a cada vez que se traz mais políticos envolvidos, eu tenho chegado à conclusão de que, infelizmente, a realidade brasileira é essa. Hoje, o indivíduo, para conseguir sucesso, via de regra, 99%, é justamente o perfil do político de sucesso traz inúmeros traços do perfil do psicopata, que normalmente tem sucesso na área dele. Então, ou a gente vai quebrar isso, mudar de base, no trabalho educativo, ou vamos continuar sempre convivendo com os atos característicos do psicopata. Dizem muito, nos Estados Unidos tem um criminoso serial, no Brasil não tem, tem. O político criminoso é serial no Brasil. Conversamos com Raimundo Palmeira, advogado criminalista, fazendo um perfil da sociopatia e também das nuances jurídicas do processo criminal dentro da doença. Muito obrigado pela entrevista. Sempre um prazer estar. Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 11h30 da manhã. Lembrando que às 7 da noite tem reprise. Ótimo fim de semana. Até lá.